Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 11 de junho de 2026, hoje é uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, né? E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamados, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Salmo 139, tá? Que diz assim: para o mestre de música davídico, um salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Meu Deus, me ajuda, Pai, a te servir em espírito e em verdade, pregando somente o teu evangelho, Senhor, porque o teu evangelho, ele salva, ele liberta. Ah, Senhor, ele cura, Senhor, porque as boas novas, Senhor, é falar de Jesus, porque Jesus é as boas novas, Jesus é a graça, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Preciosa palavra do Senhor está hoje no Salmo 139, que vai dizer assim: para o mestre de música, David com um salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe me percebes os meus pensamentos, né? Então, o salmista já começa falando que Deus é quem conhece, Deus é quem sonda, né? Deus, ele conhece o meu inconsciente, o teu inconsciente, né? O consciente, o inconsciente, ele conhece todas, né? Porque antes mesmo, né, da gente nascer, Deus, ele já sabe das minhas ações, das suas ações, do que a gente vai falar. Então, o salmista, ele tá relatando isso, que Deus, ele, por ser onisciente, né, ele sabe de tudo, o que diz respeito a mim e o que diz respeito a você. O salmista está dizendo assim, ele vai mais profundo, ele diz assim: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então ele vem dizer, né, que Deus, ele é onipresente, onipotente. Então Deus, ele é o começo, Deus, ele é tudo. Então ele vem dizer da grandeza de Deus, mostrando antes mesmo, né, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conhece inteiramente, Senhor. Ou seja, igreja, Deus conhece, Deus sonda, Deus sabe aqueles que é dele, Deus sabe se eu e você temos um coração íntegro, um coração puro. Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. E ele deixa bem claro: tu me cerca por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, mostrando que é só Deus, igreja. O conhecimento de Deus, ele é maravilhoso. A gente não consegue nem explicar os milagres de Deus na nossa vida, né? As maravilhas, os milagres, os atos milagrosos de Deus. Igreja, a todo instante, a cada milésimo de segundo no mundo inteiro, alguém está vivendo um milagre. Eu e você somos um milagre vivo, só estamos respirando, né? Mostra o milagre de Deus, né? Porque ele cede o ar, ele cuida da atmosfera para que eu e você venha respirar com qualidade, porque dependendo da altitude, de onde a gente, no alto, onde a gente desce, onde a gente está, a gente não consegue respirar, e na terra é perfeito, igreja, o cuidado de Deus. Então, mostrando, né, que o milagre dele é constante na minha e na sua vida. E ele continua dizendo assim, né: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também está. Ou seja, Deus é Deus do céu, Deus é Deus, né, da sepultura, porque o espírito é livre, né? O nosso espírito testifica com o espírito de Deus, né? Então, a partir do momento, né? Nessa época aqui, nós não éramos nem corpo, alma e espírito. O espírito não testificava, né? O meu e o seu, assim. Hoje, através de Cristo, a gente consegue, né? Nosso espírito, ele foi vivificado. Quando a gente confessa, aceita, nós, vamos dizer assim, né? Que nós saímos da sepultura, né? Porque antigamente nós éramos mortos, era um corpo
né? Que leva uma alma e um espírito que precisa conectar com o Criador, né? E isso acontece com a vida de Cristo. Mas nessa época, o salmista ele falou de uma maneira tão profunda, né? Que ele diz assim: se eu subir nos céus lá, se eu fizer a minha cama na sepultura também, lá está. Então ele conseguia contemplar a grandeza do Senhor. Ele diz assim: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a sua mão direita me guiará e me sustentará, né? Então, assim, a gente sabe que aqui é uma, aleluia, né? É uma maneira dele expressar, dele falar do Senhor, né? É uma metáfora. Mas é assim que Deus trabalha. Ele diz assim, assim, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Porque é Deus que fez as trevas, Deus fez a luz, Deus fez o dia, fez a separação. Deus, ele fez o homem, ele fez tudo. Então, é muito interessante. Por isso que ele diz no Salmo, no 139, versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Deus conhece o mundo, Deus conhece a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. O Salmo 124 vem dizer que tudo é do Senhor, né? Então, isso é muito importante a gente ter sempre em mente isso. E ele vai mais profundo, tá? Ele diz assim, mesmo ali aí ele diz assim, no 12. Vou ler de novo o 12, tá bom? Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, ele mostrando como que Deus, né, gera, né, foi gerado ali, né? Então, a gente vê que o salmista, ele vem falando de dois extremos, céu e inferno, né? Ele vem falar depois das almas alvoradas, mostrando, fazendo uma metáfora ali das coisas de Deus, da grandeza de Deus, né? Ele mostra, ele fala na palavra também que Deus sustenta e que Deus guia, é Deus quem sustenta, é Deus quem nos guia, né? Igreja, mesmo aquele que não conhece o Senhor, porque o sol, a lua, o dia é para todo mundo. A diferença hoje para mim, para você, né, pro salmista aqui, era que a salvação era para os judeus, amém? Mas hoje sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade, a vida, né? E ele aponta aqui assim, ó, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, né? Então, mostrando ali como formaste no ventre, né? O nascer, como Deus criou, né? Então, assim, o íntimo, quer dizer, é coisa tão particular, né? No íntimo, assim, nas emoções, no profundo, né? De uma sensibilidade moral e que Deus prova e examina o meu e teu coração. E ele sonda, né? Como diz o salmista no tu me sondas. Então, quando ele fala tanto no versículo 1 aqui, né? E como no 13, a gente vê, né, a profundidade de Deus, tá? Por quê? Porque é Deus que conhece, não tem ninguém. Nem eu me conheço como Deus me conhece, né? É muito interessante, que o Senhor me fez lembrar aqui agora, né? Deus, ele conhece todos nós, né? De uma maneira muito íntima. Quando o Senhor chega para Caim, e ele fala assim, Caim, para quem é o seu desejo? Deus, ele conseguia sondar, e ele sonda os meus, teus pensamentos, como ele sondou de Caim, né? E Deus, ele deixa bem claro para Caim assim, para quem é o teu desejo, né? Se fizeres o bem, mas se o mal fizer, né? Então, e o desejo de Caim era matar o seu irmão Abel, ok? Então, Deus, ele sabia, né? E Deus impediu, não. Porque tem coisas, amiga, na sua vida que nós temos que frear o nosso desejo, né? Porque nós temos um desejo, muitas vezes nós somos impulsivos, né? E ele continua, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entredecido como nas profundezas da terra. Então, ele mostrando aqui, né, o cuidado de Deus, né, o modo especial e admirável que Deus, ele cria o homem, ele faz as maravilhas de Deus, né, porque é Deus que conhece, ele forma, ele faz, né, então assim, ele faz tudo perfeito, aleluia, né, então, mas ele faz em secreto, como ele fez a profundeza das trevas, como ele fez a luz, então trata-se da grandeza de Deus, o oculto de Deus, né, então assim, quando fala de ventre materno, fala de algo bem oculto, igreja, até hoje, né? Eu acho muito interessante, porque quando a gente tá no ventre materno, a gente tá misturado ali com água e tudo, né? E a gente vive dentro d'água.
E quando a gente sai, a gente respira, a gente não consegue mais viver dentro de uma bolha, dentro de uma bolsa de água, né? Porque automaticamente a gente, né, vai afogar. Mas esse Deus, ele não tem, ele sonda as mesmo. É coisa para Deus, tá? Não tem nem que dar explicação. A ciência já explica muita coisa, mas quando a gente começa a olhar pelos olhos espirituais, a gente vê que Deus, né, é a sua mão, né? O design de Deus está em tudo, né? O Criador. E ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, né? Então, todos os dias, igreja, são registrados. Então, Deus, ele sabe de tudo, das minhas decisões, de tudo que eu e você faz. Ele diz mais: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, né? Então, o pensamento de Deus é tão grande, igreja, que não tem como, né? Eu e você entender, mas eles são manifesto nas obras do Senhor. Quando a gente olha, a gente vê as obras de Deus, a gente vê o cuidado de Deus, né? São manifestas, assim, de maneira magnífica, né? Nas suas obras, na sua criação, né? E o meu pensamento e o seu é limitado. Diz assim, vamos lá. Se eu contasse, aí diz assim, vamos lá, 17 de novo. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles? Se eu os contasse, seria mais do que o grão da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios. Ó Deus, afasta-se de mim os assassinos, né? Então ele mostrando que a grandeza de Deus é tão grande que não dá nem para contar a areia do mar. Mesmo se ele conseguisse contar, ele não conseguiria, né? Porque nós somos limitados, Deus não é, né? Os pensamentos de Deus são bem maiores que o meu, que o seu, né? Então mostrando assim que a presença de Deus, ele é constante em tudo que a gente olha, que a gente vê Deus, né? Não tem como, por mais que você vá, ai, não tem Deus que nada. Não. Tem que ter muito amor, muito, vamos dizer assim, muito zelo pelas coisas do Senhor, né? Para você olhar e ver a grandeza do Senhor. Agora, se você acha que é tudo normal, não é. Tem um Criador, né? Tem um Deus perfeito, Deus criacionista que fez tudo com perfeição. E ele continua mais. Por que falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti? Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Igreja, sempre vai ter aqueles que falam mal de Deus. Que Deus que nada, não existe Deus, né? Eu só me estou falando aqui. Ele disse que odeia as pessoas que falam mal de Deus, né? Ele não consegue entender como as pessoas, né, abusam do nome de Deus, né? Falando, maldizendo, né? E ele diz que detesta, e ele continua aqui. E é algo assim, né, que ele declara ali uma lealdade para Deus. Eu detesto Deus, aqueles que falam de você, porque eu sei que o Senhor é Deus, né? Ele continua, tenho por ele ódio implacável. Consideram os inimigos meus. Deus, esses que te odeiam são meus inimigos. Ele continua, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece a minha inquietações, né? Então, é Deus quem sonda, é Deus que conhece a minha e a sua inquietação, quando estamos angustiados, quando não estamos bem, ele conhece, né? Porque ele sonda e esquadrinha. E ele diz assim, porque ele vê a integridade da minha devoção, da minha fidelidade, ele vê a minha, ele diz assim, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, né? Então a gente tem que nos examinar para ver se tem algo, igreja, que vai contra Deus, né? Porque esse Deus, ele é perfeito, né? Ser examinado por Deus é para somar, é para crescer na balaçuricão de Deus, pontuar os meus defeitos, né? Eu tenho muitos defeitos, eu sei que Deus tem pontuado muito, mas esse Deus, ele é tremendo, amém? Não se esqueça, ele é tremendo. Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz.